Direção defensiva. O condutor deve pisar no freio antes da embreagem. Então vejamos, ó, freio, embreagem. Primeiro eu piso no freio. Primeiro. Depois eu piso na embreagem. Segundo. Para fazer mudanças de marcha, vamos pensar comigo. Se eu quero mudar a marcha, vou aumentar a marcha, por exemplo. Eu estou de terceiro, quero aumentar para quarta. Eu vou pisar no freio? Não. Então, nesse caso, nem sempre você vai precisar de pisar no freio antes da embreagem. Então, está errado. Para evitar derrapagens, não tem nada a ver. Tá pisando no freio ou na embreagem antes ou depois, não tem nada a ver com derrapagens. Para parar o veículo? Sim, essa é a resposta. Se você quer parar o veículo, pise primeiro no freio, depois na embreagem. Professor, mas o motor não vai apagar? Não vai, porque você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Ele ainda percorre alguns metros. Então pisa no freio e antes que o veículo imobilize totalmente, aí você pisa na embreagem. Esse é o procedimento correto, tá? Para virar à esquerda ou à direita? Não, para virar a gente liga a seta, não é pisa no freio ou na embreagem. Não, né, gente? Nada a ver. Letra C é a resposta. Direção defensiva. Diante de uma situação onde outro condutor desrespeite o seu direito no trânsito, você deve deixar que o sinistro aconteça para fazê-lo pagar pelo erro. Para quem ainda não se habituou, sinistro é uma forma técnica que o Código de Trânsito chama os acidentes, tá? Então, quando você vê aí sinistro, está falando de acidente. Então quer dizer que o cara desrespeitou, eu vou deixar o acidente acontecer só para fazer ele pagar pelo erro? Vocês acham que essa estratégia é inteligente? Imagino que não, né? Eu vou eliminar ela aqui. Letra B. Ceder o seu direito para evitar consequências maiores. Observando pelo lado da direção defensiva, que inclusive tem como conceito que a gente abra a mão do próprio direito, priorizando, dando prioridade, dando mais importância para a segurança e para o bem-estar das pessoas, essa aqui seria a resposta certa. Ah, professor, mas ceder o meu direito, vou me sentir lesado. É porque você está partindo para o lado da legalidade. E aqui nós estamos falando de direção defensiva, onde é o comportamento, o bom comportamento é que deve prevalecer. Se fosse uma questão aqui de legislação de trânsito, talvez até fizesse sentido, né, você ficar com o pé atrás. Mas direção defensiva, ele diz sempre, abra a mão do seu direito, evite consequências maiores. Provavelmente essa vai ser a resposta. A letra C, ela diz para você fazer exatamente o contrário, ó, fazer valer o seu direito, imponha o seu direito. Não, não é isso que a direção defensiva prega, isso que ela ensina. E a letra B, buzinar de forma contínua e sucessiva para alertá-lo. Essa aqui é a conduta mais comum no trânsito, né? Quando qualquer motorista se vê ali numa situação onde o outro está desrespeitando o direito dele, buzina muito, buzina forte, costuma até apelar às vezes, né? Mas não é um procedimento, uma conduta, uma postura, um comportamento adequado recomendado pela direção defensiva, né? Então tá fora. Ficamos aí com a letra B de bola mesmo. Direção defensiva é o tema dessa questão e ela diz o seguinte, o airbag é um dispositivo do veículo responsável por prevenir o quê? Sinistros, infrações, lesões graves ou falhas eletrônicas. O airbag é aquela bolsa de ar que infla quando o veículo colide com alguma coisa. O para-choque pegou ali num poste, num muro, no outro veículo, aquela bolsa de ar infla em milésimos de segundo, evitando que você o seu corpo e o corpo dos ocupantes do veículo venha colidir ali com as partes internas do veículo, com o volante, com o painel, evitando então lesões graves, né? O airbag não evita sinistro, sinistro é acidente, tá? O fato do veículo ter airbag não vai diminuir em nada a chance de acontecer um acidente, em nada, não vai diminuir em nada. A única coisa que ele faz é reduzir aqui as lesões caso esse sinistro venha acontecer. Ele também não evita infrações, tá? Apesar de que todo veículo hoje é obrigado a ter airbag, veículos novos, né, fabricados agora, é obrigado a ter airbag, não existe nem a infração por falta desse equipamento, porque os veículos novos já vêm com ele. Então, seria infração por falta de equipamento obrigatório, né? Mas você pega os veículos mais velhos, que não tem, não vai ser autuado, porque naquela ocasião não era obrigatório. Então, o objetivo dele não é evitar infrações e nem falhas eletrônicas.
de fato, é o que está na letra C aí. Reduzir aí, prevenir contra lesões graves. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questãozinha sobre infrações e penalidades, ela diz o seguinte: dirigir com carteira nacional de habilitação, que é a definitiva, ou permissão para dirigir, que é a provisória, de categoria diferente da do veículo que está conduzindo. Veja bem, uma coisa é não ter habilitação, outra coisa é ter de categoria diferente do veículo que você está conduzindo. Tirou carteira de moto e foi pego dirigindo carro. Aí é complicado, né, meu irmão? Ou o contrário, tirou carteira de carro e foi pego dirigindo moto. Categoria diferente, não pode, tá? Então pegou você aqui dirigindo categoria diferente. Tem como punição, qual vai ser a punição que vai encaixar aqui nesse espaço? E a medida administrativa, hein? Qual medida administrativa vai encaixar aqui embaixo? Bora ver? Perceba que toda alternativa tem uma punição e tem uma medida administrativa. Todas elas têm punição, medida administrativa. Punição, medida administrativa. Certo? E aqui falando, multa grave, gravíssima, grave. E aí, é grave ou é gravíssima? Presta atenção no macete que eu vou te ensinar aqui. Tá vendo esse duas vezes, três vezes, tá vendo? E chama-se fator multiplicador ou fator agravante. Isso existe, tá? Isso existe. A multa ela pode sofrer um fator multiplicador, um fator agravante, que pode ser vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vários fatores multiplicadores. Mas uma coisa é fato, presta atenção nisso aqui, hein? Fator multiplicador só é possível quando a infração for gravíssima. Perceba que aqui a multa é grave. Com fator multiplicador, não bate. Aí ficou fácil. Você já sabe que aqui está errado. E com esse macete, você já elimina também a letra D, Multa grave com fator multiplicador, não pode. Já eliminei a letra D. Olha como é que o macete ajuda, hein? Só nesse macetinho você já eliminou duas. Bora lá agora. Multa gravíssima 2 vezes. A letra C também falou multa gravíssima 2 vezes. Bom, então uma coisa eu já sei. É gravíssima 2 vezes. Porque tanto a B quanto a C, e eu sei que uma das duas tem que ser a resposta, né? Estão falando a mesma coisa, eu já sei que aqui vai encaixar isso, gravíssima 2 vezes. Só que aqui na frente, como medida administrativa, a letra B traz a remoção do veículo, enquanto a letra C traz a retenção do veículo. Aí você, que sempre teve dificuldade para entender a diferença de remoção e retenção, presta atenção aqui. A remoção é o guincho. Põe no guincho e leva para o pátio. A retenção, nem aqui não, estou no lugar errado. A retenção, o veículo fica no local até que o problema possa ser resolvido. Agora presta atenção nesse outro detalhe aqui que eu vou te ensinar, hein? Mais um macetaço. O guincho, que na verdade lá na prova vai falar remoção, tá? Ele acontece, presta atenção, hein? O guincho, ele acontece 90% das vezes quando o problema for estacionamento. Estacionamento. Aqui na questão está falando de alguma coisa de estacionamento? Não, está falando de dirigir com categoria diferente, tem nada a ver com estacionamento. Então, meu filho, a chance de não ser remoção é muito grande. Porque eu acabei de falar que 90% das vezes o guincho, a remoção, vai acontecer quando o problema for estacionamento. Não é. A chance de não ser aqui já é muito grande. E os outros 10% das vezes que aconteceu o guincho é quando o problema não puder não sanar, ou não resolver. Sanar é a mesma coisa que resolver, solucionar, tá? Quando o condutor não conseguir sanar a irregularidade. Qual que é a irregularidade aqui? Estava dirigindo um veículo que não tem categoria para dirigir ele. Tem carteira de moto, estava dirigindo carro. Vai tomar a multa, beleza? Já sei que é uma multa gravíssima vezes 2. Mas eu consigo resolver isso ali na hora, no local? Sim,
eu arranjo uma pessoa habilitada para dirigir carro, né? Que possa dirigir carro, para retirar o veículo para mim. A mesma coisa acontece se você for pego dirigindo embriagado, toma a multa, que é uma gravíssima vezes 10, arranja alguém são, habilitado para retirar o carro. É assim que funciona. Então, toda vez que tiver como resolver o problema na hora ali, não há necessidade de dar guincho. Então, a remoção aqui está fora. Você já pode eliminar a letra B e ficar aí com a letra C. Categoria diferente é uma gravíssima vezes 2 e dá retenção do veículo. O veículo fica no local até que você resolva a situação. Resolveu? Está liberado. Questões sobre sinalização viária. A placa de advertência A44, essa placa aqui, significa o quê? Estou vendo aqui parece um coqueiro, né? Uma palmeira e bastante vento, porque as folhas dessa palmeira estão todas indo aqui para um lado só, para o lado que o vento está soprando. Isso aqui significa vento ou tempestade, pista litorânea, quer dizer, de litoral, onde venta muito, vento lateral ou cuidado, vento forte. Tem muita gente que vai nessa aqui, cuidado, vento forte, mas não é. O significado dessa placa é vento lateral. Preste atenção, porque às vezes o Detran pergunta o significado, igual apareceu aqui, mas ele pode não perguntar o significado, ele pode perguntar a aplicação. O que você, motorista, entende quando vê uma placa dessa? Aí já seria outro contexto, tá vendo? Entende que ele tem fortes correntes de ar que podem interferir na dirigibilidade do veículo. Seu veículo pode balançar muito. Sendo um veículo mais alto, por exemplo, uma van, um ônibus é alto, mas é pesado, né? Então ele não sofre tanto, mas sofre também. Mas uma van é um veículo alto e leve. A recomendação é que você abra as janelas do veículo para que o vento passe pelo veículo e não interfira tanto na sua dirigibilidade. Obviamente, sob uma circunstância dessa, dirigir em velocidade mais baixa e tomando outros cuidados ali. Mas aqui só perguntou o significado, então, vento lateral. Essa é a resposta. Questão sobre sinalização viária. A placa com significado saliência ou lombada, que o pessoal conhece bem como quebra-molas, não é? É do tipo regulamentação, iluminação, indicação e advertência. Para começar, não existe placa de iluminação. Existe sinalização luminosa, no caso o semáforo, mas placa de iluminação não existe. Então já eliminei. Saliência ou lombada, ela está proibindo alguma coisa? Ela está permitindo alguma coisa? Não, ela está só avisando. Se ela não está proibindo nem obrigando a nada, não é placa de regulamentação, porque as de regulamentação estão sempre proibindo alguma coisa ou mandando alguma coisa. São as placas mandonas, né? Seria então de indicação ou advertência? Pode ser de indicação. Veja bem, as placas de indicação, elas estão ali para te indicar serviços prestados às margens da via pública, por exemplo, posto de abastecimento, serviço mecânico, borracheiro, hotel, serviço telefônico. As placas de indicação também estão ali para te indicar sobre atrativos turísticos, a área de montanhismo, qualquer tipo, zoológico, qualquer tipo de atrativo turístico. Agora, para avisar que tem quebra-mola, não é. São as placas de advertência, aquela no formato quadrado, que é colocado em posição vertical. Dentro dela vem um quebra-molinha desenhado mesmo assim. Ó. Perfeito? Saliência ou lombada. Podia ter colocado quebra-mola, né? Que todo mundo sabia. Mas nome chique, saliência ou lombada. Letra D de dada a resposta. Questão sobre primeiros socorros. Uma pessoa bateu a cabeça, perdeu a consciência e depois acordou dizendo que está bem. O que fazer? Se ela se sente bem, então não há necessidade de ir ao hospital. O que você acha? Letra B. Recomendar que a pessoa fique acordada por 24 horas. Estranho, né? Letra C. Nesse caso, mesmo se sentindo bem, a pessoa precisa passar por avaliação médica. E letra D, levá-la ao hospital somente se tiver que fazer curativo. Essa última aqui já dá para eliminar de cara por causa do somente. Somente é uma casca de banana e onde tem casca de banana é 90% de chance dela ser falsa. Então tá fora. E aí a gente ficou... Essa aqui de ficar acordado por 24 horas
é o seguinte, quando a pessoa teve uma pancada na cabeça, ficou inconsciente, depois acordou, se ela está ali ainda dentro do carro, ou no local do sinistro, do acidente, aguardando o resgate, é interessante que a gente tente mantê-la acordada, fazendo estímulos nela, conversando, mexendo com ela, para tentar mantê-la acordada, realmente. Mas esse lance aqui de ficar acordado por 24 horas, ainda mais uma pessoa que já levantou, já se diz estar bem, não faz sentido, né? Então tá fora. E aí a gente fica naquela. Se ela se sente bem, não há necessidade de levar para o hospital? Ou nesse caso, por ela ter batido a cabeça e ter perdido a consciência, é necessário sim que ela passe por avaliação médica? O que você acha? A ou B? O mais sensato, A ou C, né? O mais sensato aqui é a letra C. E é uma regra sagrada dos primeiros socorros. Tá? A pessoa tomou pancada na cabeça, ficou desacordada por algum tempo, ainda que ela acorde e diga que está 100% bem, que não tem nada de errado. Ela precisa passar por avaliação médica e ainda digo mais, chegando lá no atendimento médico, certamente ela vai ficar aí de 1 a 2 dias em observação. Então, letra C. O que caracteriza uma hemorragia externa? Hemorragia é perda de sangue. Está perdendo sangue. Devido ao corte, rompimento de uma veia, artéria ou vaso sanguíneo. Né? Aqui é uma hemorragia externa. Existe hemorragia interna, que é aquela onde a gente não vê a lesão, só vê o sangramento às vezes, né? Sai pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, mas não vê a lesão, a origem da lesão, que é lá dentro do tórax, na barriga, algum lugar por dentro. E existe a hemorragia externa, que é aquela onde a gente vê de onde o sangue está saindo, está vendo o corte ali, ok? Então aqui é sangramento pelo nariz. Bom, o sangramento pelo nariz, ele pode indicar uma hemorragia interna. Pode indicar, porque você tem aí uma pancada na cabeça, alguma lesão interna, você pode estar colocando sangue pelo nariz. Pode, mas não é 100% garantido. Às vezes ela bateu mesmo o nariz ali em alguma coisa e no que machucou o nariz o sangue está saindo ali. Então eu diria que essa aqui é uma meio certa. Coloquei um certo e cortei assim, ficou mais ou menos. Na letra B diz, quando o sangue é originado de uma lesão visível. Sim, essa é a resposta. Na hemorragia externa, você está vendo a lesão, a pessoa cortou ali a mão, o braço, a perna, você está vendo o corte ali, então você sabe de onde está vindo o sangramento. Já na hemorragia interna, que seria isso aqui, ó, lesão não visível, essa aqui é a hemorragia interna, você não consegue ver a origem do sangramento. Uma costela quebrou, perfurou alguma coisa lá, então o sangramento é lá dentro, você até vê o sangue saindo pela boca, pelo nariz, mas não consegue identificar ou ver, né? Identificar às vezes até você consegue, mas não consegue ver a origem do sangramento. Então, quando você não vê a origem do sangramento, ou onde está a lesão, é hemorragia interna. Quando você vê sangue originário de uma lesão visível, você está vendo, aí é externa. Externa. Então, essa aqui que estava meio certa, eu vou eliminar ela. Convulsões não tem nada a ver com isso aqui. A resposta é B de bola. Primeiros socorros. Na impossibilidade do resgate vir até a vítima e você precisar transportá-la, qual procedimento é considerado inadequado? Esse in antes de adequado significa não adequado. Dá na mesma, tá? Inadequado e não adequado é a mesma coisa, ou são a mesma coisa. Orientar o condutor sobre freadas bruscas e excesso de velocidade, que podem agravar o estado da vítima. Isso é verdade. Eu estou procurando qual que não é adequado. Inadequado, não adequado. Remover a vítima o mais rápido possível, pois esta necessita de atendimento urgente. Esse lance de rápido possível remete à questão do imediatismo, da pressa, e isso em primeiros socorros não é bom. Então eu diria que essa aqui é a falsa, a incorreta que eu estou procurando. Vamos analisar as demais? Letra C, verificar se há deformações na coluna vertebral. Isso a gente precisa fazer em primeiro lugar, quando chega na vítima ali. Para quê? Para poder
adotar alguns cuidados especiais, transportar ela imobilizada numa maca, ainda que improvisada, não é? Então aqui é ok. Improvisar uma maca para o transporte do sinistrado. Sinistrado é acidentado, tá? É a mesma coisa. Isso aqui também está ok. Realmente é a letra B de bola, a incorreta, a não inadequada ou a inadequada que a gente estava procurando. Primeiros socorros. Palidez, ou seja, a pessoa está pálida, branca. Sede e calafrios são sintomas de quê? Sintomas, gente, para quem tem dificuldade em entender essas palavras técnicas, você pode entender como sinais. São sinais de quê? A pessoa está sinalizando o que com isso? Que ela está com hemorragia, com a lesão na cabeça, com a queimadura ou uma fratura. Olha, a queimadura e a fratura não causam calafrios, até que a queimadura talvez sim, mas sede e palidez não. Essa palidez aqui é por perda de sangue. A pessoa fica pálida porque a circulação sanguínea não está adequada. Isso, na maioria das vezes, acontece por perda de sangue. Ela teve um sangramento interno ou externo, você não está vendo, e ela está perdendo sangue, então ela está pálida. E um dos sintomas mais marcantes de uma pessoa que está com perda de sangue, com hemorragia, é sede. É sede. Principalmente se ela tiver com hemorragia interna. Um osso da costela ali quebrou, perfurou um órgão interno, um pulmão, um fígado, alguma coisa, e ela sente muita sede, ela fica com a boca seca, as mucosas secas, ela fica ávida por água, me dá água, água, e não pode dar água, tá? Nesse caso não pode dar água. Então, palidez, perda de sangue. Sede, sinal de hemorragia. Calafrios também entra nisso. Letra A é a resposta.